Você já sentiu que está sozinho nessa jornada, que suas orações ecoam no vazio e que a fé que um dia queimou tão forte dentro de você agora parece uma vela tremulando ao vento, prestes a se apagar completamente? Talvez você esteja neste exato momento sentado em seu quarto, com o celular na mão, procurando desesperadamente por algo que faça sentido, por uma palavra que alcance aquela parte mais profunda da sua alma que está gritando por socorro, por um sinal de que Deus ainda está presente mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar como um castelo de cartas. E eu preciso que você saiba, antes de qualquer coisa, que o simples fato de você estar aqui, buscando, procurando, ainda orando mesmo quando parece não haver resposta, já é a maior prova de que o Espírito Santo não desistiu de você, e essa mensagem vai te mostrar exatamente porque sua fé não apenas vai sobreviver a este momento, mas vai se tornar mais forte do que você jamais imaginou ser possível. Sei que muitos vão dizer que mensagens de fé são sempre iguais, que são apenas palavras bonitas que não mudam a realidade crua e difícil que você enfrenta todos os dias quando acorda e precisa lidar com aquele emprego que suga sua energia, com aquele relacionamento que está despedaçado, com aquela conta que não fecha no fim do mês, com aquela doença que não vai embora, com aquela solidão que aperta o peito mesmo quando você está cercado de pessoas. Mas eu não estou aqui para te dar respostas prontas ou frases feitas que cabem em qualquer situação, porque a verdade é que sua dor é única, sua luta é real, e o Espírito Santo conhece cada detalhe dessa batalha que você trava silenciosamente enquanto todos ao seu redor pensam que está tudo bem. E se você ficar comigo até o final dessa mensagem, você vai descobrir como transformar esse momento de aparente fraqueza no ponto de virada mais poderoso da sua vida espiritual, porque eu vou te revelar o segredo que manteve de pé os maiores homens e mulheres de fé ao longo da história. Aquele princípio que ninguém te conta, mas que faz toda a diferença entre desistir e perseverar até o milagre acontecer. Deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha tido a coragem de te dizer ainda. A fé verdadeira não é aquela sensação de êxtase perpétuo onde você está sempre feliz, sempre sorrindo, sempre sentindo a presença de Deus de forma tangível, como se Ele estivesse ali fisicamente ao seu lado te abraçando a cada segundo. A fé real, aquela que o Espírito Santo constrói dentro de você através da oração constante, é forjada exatamente nos momentos em que você não sente absolutamente nada. Quando você está ali no trânsito voltando para casa depois de um dia exaustivo, com aquele peso no peito, com aqueles problemas rodopiando na sua cabeça, e mesmo assim você sussurra uma oração, mesmo que sua voz esteja tremendo, mesmo que suas palavras pareçam fracas demais para alcançar o céu. É nesse momento que o verdadeiro milagre está acontecendo, porque você está escolhendo crer não por causa do que você sente, mas apesar do que você sente. E isso, meu amigo, minha amiga, é o tipo de fé que move montanhas, que abre portas que pareciam eternamente fechadas, que transforma desertos em jardins floridos. Você precisa entender algo fundamental sobre a oração do Espírito Santo. Ela não é uma fórmula mágica onde você pronuncia as palavras certas e imediatamente tudo se resolve como em um passe de mágica, como se Deus fosse um gênio da lâmpada esperando para realizar seus desejos. A oração verdadeira, aquela que é guiada pelo Espírito Santo, é um processo de transformação profunda onde você vai sendo moldado, refinado, purificado, e muitas vezes esse processo dói, machuca, tira de você camadas e camadas de orgulho, de controle, de autossuficiência, até que você finalmente compreenda que não é sobre você fazer Deus agir da maneira que você quer, mas sobre você se render completamente aos planos dele, que são infinitamente maiores e melhores do que qualquer coisa que sua mente limitada poderia conceber. E eu sei que isso é difícil de engolir quando você está no meio da tempestade, quando você está naquela sala de espera do hospital recebendo notícias que você nunca imaginou que receberia, quando você está olhando para aquele teste de gravidez ou para aquela carta de demissão ou para aquela mensagem de término, e tudo o que você consegue pensar é porque Deus permitiu isso, porque suas orações parecem não estar sendo ouvidas, porque o Espírito Santo que deveria te consolar parece tão distante. Mas é exatamente aí que eu preciso te lembrar de uma verdade poderosa. O Espírito Santo nunca prometeu que sua vida seria fácil. Ele prometeu que você nunca estaria sozinho. Quando Jesus disse que enviaria o Consolador, ele não estava dizendo que você nunca mais passaria por tribulações.
Ele estava garantindo que em meio a qualquer tribulação, por mais escura que fosse, você teria uma presença divina caminhando ao seu lado, respirando junto com você, sustentando você quando suas próprias forças acabassem. Pensa comigo por um momento. Quantas vezes você já deveria ter desistido? Quantas vezes você já deveria ter jogado tudo para o alto e simplesmente parado de lutar? Mas alguma coisa dentro de você, uma força que você nem consegue explicar racionalmente, te fez levantar mais uma vez, te fez tentar de novo, te fez abrir a boca e orar mesmo quando você achava que não tinha mais palavras. Essa força não veio de você, porque você mesmo sabe que sozinho já teria caído há muito tempo. Essa força é o Espírito Santo operando silenciosamente dentro de você, te segurando, te erguendo, te lembrando que você foi criado para muito mais do que simplesmente sobreviver, você foi criado para vencer. E quando eu falo em vencer, não estou falando necessariamente de ter tudo resolvido, de ter a vida perfeita que você vê nas redes sociais onde todo mundo parece feliz o tempo todo, onde os casamentos são perfeitos, onde os filhos são obedientes, onde o dinheiro sobra, onde a saúde é impecável. Vencer, no contexto da fé verdadeira, significa manter seu coração macio quando tudo ao seu redor te empurra para a amargura. Significa escolher perdoar quando você tem todos os motivos do mundo para guardar rancor. Significa continuar amando quando você foi profundamente ferido. Significa manter a esperança viva quando todos os indicadores externos dizem que não há mais razão para ter esperança. É você, sentado naquela mesa de jantar com sua família que mal se fala, e mesmo assim você abaixa a cabeça e agradece pela comida. Você ora por aquelas pessoas mesmo que elas não estejam correspondendo suas expectativas. Você planta sementes de fé em um solo que parece árido, confiando que o Espírito Santo vai regar essas sementes no tempo certo e que você vai ver o fruto. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas você vai ver. Sabe o que mais me impressiona quando eu penso nas pessoas que realmente vivem uma vida de oração constante guiada pelo Espírito Santo? Não é que elas não enfrentam problemas, não é que a vida delas é mais fácil do que a sua, muito pelo contrário. Muitas vezes essas pessoas passam por provações ainda mais intensas, mas há algo diferente nelas, há uma paz que transcende toda a compreensão humana, há uma firmeza que não vem de circunstâncias favoráveis, mas de uma convicção inabalável de que Deus está no controle e que tudo, absolutamente tudo, está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa não é uma paz fabricada, não é positividade tóxica onde você nega os problemas e finge que está tudo bem, é uma paz real, profunda, que te permite chorar quando precisa chorar, te permite ser vulnerável, te permite admitir que você não tem todas as respostas, mas ao mesmo tempo te âncora em uma certeza que vai além das evidências visíveis. Uma certeza de que você está sendo sustentado por mãos divinas mesmo quando você não consegue vê-las ou senti-las. E eu quero falar diretamente com você que está sentindo que sua oração não tem mais poder, que suas palavras estão vazias, que você está apenas repetindo frases automáticas sem nenhuma conexão real com Deus. Primeiro, respira fundo, porque o inimigo da sua alma quer te convencer de que você perdeu sua conexão, de que Deus está cansado de você, de que você falhou tantas vezes que não há mais jeito, mas isso é a maior mentira que você poderia acreditar. O Espírito Santo não desiste de você porque ele não é como as pessoas que te abandonaram, ele não é como aquele pai que saiu de casa e nunca mais voltou. Ele não é como aquele amigo que te virou as costas quando você mais precisava. Ele não é como aquele líder religioso que te julgou e te condenou. O Espírito Santo é fiel, ele é constante, ele é eterno, e o amor dele por você não flutua de acordo com seu desempenho ou seus acertos ou seus erros. O amor dele é incondicional e irrevogável. Está gravado não em uma folha de papel que pode ser rasgada, mas no próprio coração de Deus que é imutável. Então, quando você se ajoelha para orar e sente que não tem palavras, deixe o Espírito Santo interceder por você com gemidos inexprimíveis, porque tem coisas acontecendo no mundo espiritual que seus olhos físicos não podem ver, tem batalhas sendo travadas a seu favor que sua mente limitada não pode compreender, tem portas sendo abertas nos bastidores enquanto você só consegue ver as portas fechadas na sua frente. E é aqui que a fé se torna real, porque fé não é ver para crer, fé é crer para ver, é você continuar plantando mesmo quando não vê a colheita, é você continuar orando mesmo quando não vê a resposta imediata,
é você continuar confiando mesmo quando tudo parece estar dando errado. Você lembra daquela situação meses atrás que parecia impossível de resolver, aquele problema que te tirava o sono todas as noites, e de repente, de uma forma que você nunca imaginou, uma solução apareceu? Aquilo não foi coincidência. Aquilo foi o Espírito Santo trabalhando enquanto você permaneceu firme na oração, e da mesma forma que ele agiu naquela vez, ele vai agir de novo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero que você compreenda algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre a jornada de fé. Deus não está te preparando apenas para receber as bênçãos que você tem pedido, Ele está te preparando para sustentá-las quando elas vierem. Porque de que adianta você receber algo que você não está pronto para administrar, algo que pode até te destruir se vier antes do tempo certo? Pensa naquela pessoa que ganha na loteria, mas em poucos anos está quebrada e mais infeliz do que antes, ou naquele relacionamento que você tanto queria, mas quando veio você não estava maduro emocionalmente para cultivá-lo e tudo desmoronou, ou naquela oportunidade profissional que parecia perfeita, mas você não tinha o caráter desenvolvido para lidar com a responsabilidade e tudo se perdeu. O Espírito Santo te ama demais para te dar algo que você ainda não está preparado para carregar. Então, quando Ele te faz esperar, quando Ele te mantém naquele lugar de aparente estagnação, Ele não está te negando nada, Ele está te fortalecendo, te amadurecendo, te moldando para que quando a bênção vier, você não apenas a receba, mas a multiplique. Você não apenas a desfrute, mas a use para abençoar outros. Você não apenas sobreviva a ela, mas floresça através dela. E agora eu preciso te fazer uma pergunta muito sincera. O que você vai fazer com essa mensagem? Você vai deixá-la entrar superficialmente no seu coração e depois de alguns minutos voltar para a mesma mentalidade de derrota, para o mesmo ciclo de reclamação, para o mesmo padrão de desistência? Ou você vai tomar a decisão, hoje, agora, neste momento, de renovar seu compromisso com a oração do Espírito Santo, de voltar a crer não por causa das circunstâncias, mas apesar delas, de declarar que você não vai desistir, nem se render, nem jogar tudo para o alto, porque você sabe, no fundo do seu ser, que há um propósito maior sendo cumprido através de cada lágrima que você derramou, através de cada noite que você passou acordado lutando com suas angústias, através de cada momento em que você sentiu que não ia aguentar, mas aguentou. Se essa mensagem tocou você, se algo dentro de você está sendo despertado neste exato momento, eu quero te pedir que você deixe um comentário aqui embaixo dizendo: eu escolho permanecer firme na fé, porque quando você declara isso publicamente, quando você tira isso de dentro do seu coração e coloca para fora em palavras concretas, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Você está fazendo uma aliança, você está tomando uma posição, você está dizendo para o céu e para a terra que você decidiu acreditar. E se você sente que precisa ouvir isso de novo, se você sabe que vai precisar voltar a essa mensagem nos dias difíceis que ainda virão, porque eles virão, a vida não acabou e os desafios continuarão surgindo. Então se inscreve nesse canal e ativa o sininho das notificações para que você tenha acesso a mais conteúdos que vão fortalecer sua fé, que vão te lembrar de quem você é em Cristo, que vão te dar ferramentas práticas e espirituais para enfrentar cada batalha com a certeza da vitória. Compartilhe essa mensagem com aquele amigo que você sabe que está passando por um momento difícil, com aquela pessoa da sua família que está à beira de desistir, com aquele colega de trabalho que precisa ouvir que há esperança mesmo quando tudo parece perdido, porque às vezes uma única palavra no tempo certo pode salvar uma vida, pode restaurar um casamento, pode reacender uma fé que estava quase se apagando. E deixa aquele like aqui embaixo se essa mensagem fez diferença para você, porque isso me ajuda a entender que esse conteúdo está alcançando corações e me motiva a continuar trazendo mensagens que edificam, que curam, que transformam. Eu vou terminar te lembrando de uma verdade que precisa estar gravada na sua mente e no seu coração para sempre. O Espírito Santo que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Cada passo que você deu na fé, cada oração que você sussurrou mesmo sem sentir nada, cada lágrima que você derramou no secreto acreditando que Deus estava te vendo, tudo isso está registrado, nada se perdeu, nenhum esforço foi em vão. E quando você menos esperar, quando você estiver no auge do cansaço achando que não aguenta mais, será exatamente aí que o milagre vai acontecer.
porque Deus tem um timing perfeito e Ele ama fazer o impossível justamente quando todas as possibilidades humanas se esgotaram, para que fique claro para você e para todos ao seu redor que aquilo só poderia ter sido obra dele. Então levanta a cabeça, enxuga essas lágrimas, respira fundo e continua orando, continua crendo, continua caminhando, porque o melhor ainda está por vir e você foi escolhido para ver a glória de Deus se manifestar de uma forma tão poderosa na sua vida que você mesmo vai se admirar de como conseguiu duvidar, de como conseguiu pensar em desistir. Porque quando você olhar para trás e ver todo o caminho que o Espírito Santo te trouxe, você vai cair de joelhos em gratidão reconhecendo que em nenhum momento, absolutamente nenhum momento, você esteve sozinho nessa jornada.